Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa da nossa TV que passa diariamente, quando é um lançamento, 4 vezes por dia, para pegar todos os públicos. E quem quiser acompanhar pelo YouTube, temos 10 mil vídeos nesses quase 8 anos. Então, YouTube, Face, Instagram, TikTok, enfim, até o Twitter a gente está colocando, né? Temos hoje 50 mil seguidores nas redes sociais e atingimos em Farroupilha 40 mil pessoas, né? Hoje nós temos uma autoridade aqui que já nos prestigiou várias vezes e ele não recusa convite, ele vai em qualquer convite desde que fale de segurança ou outros assuntos, se quiser. Esse é o nosso delegado, já bastante conhecido da população, Ederson Bilhan. Câmara Texto, dá o seu primeiro oi. Olá, saudação a todos que nos veem e nos ouvem, né? Satisfação mais uma vez estar aqui. E de fato eu sempre quando sou convidado, principalmente a falar para a população, afinal de contas o destinatário do nosso trabalho, eu, enquanto servidor público, né, do público, além de eu gostar, é minha obrigação, né? Prestar conta do trabalho, enfim, estamos à disposição. Muito bem, hoje nós vamos bater um papo aqui e falar sobre segurança, né? Que o delegado é a figura, junto com o comandante da brigada, que mais entende de segurança, né? Essa parceria tá boa, né, doutor? Com brigada e civil? Cada vez mais, a gente tem uma relação muito próxima aqui em Farroupilha com os órgãos de segurança, notadamente a Brigada Militar, né, que atua mais no dia a dia. Eu cheguei aqui na gestão, era o Coronel Bert, depois passou o Tenente Coronel Becker, agora o Tenente Coronel Giovanni. Recentemente promovidos? Recentemente promovidos. O Becker já é coronel. O Becker foi a coronel, né? Coronel full. E o Giovanni? E o Giovanni de major tenente coronel. E desde então a gente tem uma relação muito próxima. E não é só profissional, uma relação de, que nem eu brinco, que a gente tem uma sintonia aqui, uma integração de churrasco, né? Que legal. Porque a gente, seguidamente a gente senta numa mesa, não só para falar de segurança, como para... Integrar. Literalmente, então é isso. A agrega. Equipe, inclusive. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Não somente. Eu citei só o Tenente Coronel Giovanni, mas todos ali, os subcomandantes, os oficiais, praças, todos, a gente tem uma relação muito próxima e todo o meu pessoal também. Então, trabalhamos conjuntamente aqui. Por isso que a segurança em Farroupilha está segura, né, doutor? Olha, não dá para reclamar dos números em Farroupilha em termos, se a gente levar em consideração a pujança da cidade, a proporção da cidade, os números apresentados, quando você contrapõe isso com outras cidades, você vê que Farroupilha não dá para reclamar. Claro que tem pontos de insegurança, tem pontos a melhorar, mas assim, num contexto geral, a segurança pública, acredito que está contente. E nós temos em Farroupilha um diferencial, na época que a gente atuava mais ali junto com o pessoal, parece que Farroupilha tem 16 ou 18 saídas ou entradas da cidade, né? Então isso dificulta, né? Quem vem para fazer o azar, eles sabem de tudo isso, né, doutor? Exatamente. Assim como Farroupilha é um importante polo industrial para o comércio, para o crime não é diferente, né? E estas saídas, Caxias, Bento, Porto Alegre, e não só pelas vias principais, mas principalmente pelas vias alternativas, se torna um atrativo, né, para os criminosos. Então, cometer um crime em Farroupilha tem várias rotas de fuga. Isso, em certa medida, dificulta para nós, facilita para eles. Então, para eles é um ponto de atração, né, cometer crime em Farroupilha. Porém, dificilmente eles escapam. Então, a gente contrapõe essa facilidade com um trabalho efetivo para não deixá-los fugir. Muito bem. Porque além dessas principais cidades, como Bento, Barbosa, Garibaldi, tem Feliz aqui também, que quer dizer, é muita saída para a mesma cidade ou para outra cidade. Outra cidade. Né? Feliz, Via Alto Feliz, ali pela linha Boêmios, ali, inclusive tivemos casos recentes na divisa ali, recente que eu digo, final de 22 ali, roubos, enfim. E Farroupilha, a extensão territorial de Farroupilha é impressionante, né? Muito grande. Então, se a gente pegar a área rural de Farroupilha, onde a gente atua também, tem inúmeros pontos onde é possível, enfim, a evasão. Ilustrando até, doutor, um caso, um amigo meu que tinha uma caminhonete grande, ele foi roubado no centro e ele escondeu ali perto de Nova Milano, antes de chegar no posto ali. Ficou mais de 30 dias e ninguém achava. Entendeu? Ali, né? Como é que pode, né?
é uma cidade que tem essa diversidade, né? De pontos estratégicos para fuga, para esconderijos. Aqui dentro da cidade mesmo, embora Farroupilha, claro, quando comparada com Bento e Caxias, parece não ser tão grande, mas quando você olha para fora desse bloco, é uma das maiores cidades do estado, sob qualquer ponto de vista, né? Ainda Então, bem. e isso é uma cidade grande, considerada grande, então tem muita oportunidade também para o crime praticar, se esconder, fugir, enfim. A gente vê que muitas empresas estão vindo para cá pela facilidade de ir para qualquer lugar, né? E como o senhor diz, eles também aproveitam isso, os caras que querem, os do mal, né? Ponto estratégico, né? Legal, só para lembrar para o nosso público aí, o senhor está aqui há quanto tempo? Eu cheguei aqui em maio de 21, então estamos completando 3 anos agora, dia 24 de maio. Próximo aí, então, 3 anos já em Farroupilha, já adaptado à cidade. Fui muito bem recebido desde o primeiro dia aqui em Farroupilha. Eu já morava na Serra aqui desde 2000, eu moro aqui na Serra desde 2014. Há 10 anos já morando aqui. Mas morava em Caxias, então conhecia Farroupilha de passagem só. Né? Então, mas cheguei aqui, me arrisco a dizer hoje com tranquilidade, uma das melhores cidades para se viver na Serra, sob qualquer ponto de vista. Isso é opinião pessoal mesmo. Né? Posição geográfica, oportunidades, enfim, o que a cidade proporciona não tem aqueles problemas de uma grande cidade, mas também não é uma cidade pacata. Então ela é um meio termo muito bom. E a facilidade do grande centro que é Caxias também. Sem né? dúvida, do lado de Caxias, fácil acesso a Porto Alegre, Bento também. turismo por qualquer lado. Então isso gastronomia boa. Somos privilegiados aqui. Gastronomia aqui, o que tem é de melhor, né, doutor? Sem dúvida. Farroupilha, Bento, Caxias, aqui a gente não passa fome, né? Pelo contrário, tem que tomar cuidado. Muito pelo contrário. A pergunta que todo mundo faz, nós estamos bem demais, o delegado é bom, o comandante é bom, daqui uns dias vão embora, todo mundo diz isso, né? Porque existe uma carência, assim, em determinados locais, para onde tem um ponto mais nevrálgico, que se chama isso, né? O senhor já teve algum convite para sair? Como é que foi isso assim até aqui? Olha, formalmente não. Assim, eu não recebi nenhum convite formal ou solicitação para me sair. Já manifestei isso desde o primeiro dia que eu estou aqui. Por enquanto, eu não vim para Farroupilha como um trampolim para outro lugar. Gosto aqui, estou muito bem aqui. Uma cidade que me acolheu bem. Aí nós na Polícia Civil, diferentemente das carreiras militares, onde a promoção às vezes significa necessariamente a remoção, a nossa promoção, que nem eu fui promovido recentemente também, fui no mesmo dia que o Tenente Coronel Giovanni, agora antes major, foi promovido, eu também fui para a 2ª classe, né? Então, só que eu posso, na nossa carreira, a gente pode ser do primeiro grau da carreira até o último no mesmo local. Então, que legal. A promoção não significa necessariamente a alternância de local. Então, não penso em sair, não tive nenhum convite formal. Claro que isso não significa, nunca vou sair. Claro que não, a vida é muito dinâmica, né? Nunca é. Mas, assim, não penso por hora, nem tenho vontade nesse momento, nas circunstâncias da vida. É claro que daqui a pouco podem surgir oportunidades. Sim. Né? Questão de... Eu tenho uma filha pequena agora, daqui a pouco ela começa a crescer, esposa que também é servidora pública, enfim. 1001 fatores podem acarretar em mudanças de planejamento. Mas por hora estou bem aqui, estou tranquilo e não pretendo sair. E ela também tem esse sentimento de gostar da cidade? Gosta. Minha esposa, ela é da Serra, ela é de Caxias, né? Ela é caxiense, então... ela está bem aqui também, está em casa, né? Estamos em casa, né? Que bom. Ela é servidora da Justiça Federal, então daqui a pouco podem também servidores públicos às vezes tem mudanças, né? Carência de outro local. Isso não significa que a gente está pensando nisso, mas que legal. Né, não, isso tranquiliza a população. A vida é dinâmica, exatamente. Isso tranquiliza. O senhor quer falar de alguns dados? Acho que é importante fazer um balanço do ano passado, né? Se o senhor quiser comparar com 22 ou alguma coisa, o que o senhor tiver aí para
Acho que é importante, né? Na verdade, Farroupilha, a gente manteve, a grosso modo, os mesmos padrões do ano passado. Aliás, alguns pontos muito positivos, na verdade, em relação ao ano passado. Para a gente ter uma noção da demanda de Farroupilha, o quanto que tem demanda, o quanto que é uma cidade que exige trabalho da segurança pública, às vezes é um trabalho que não é visto. A população, às vezes a população vê grandes casos, homicídio, grandes roubos, etc e tal, mas o dia a dia, o varejo, vamos dizer assim, não chega ao conhecimento público, mas tem uma demanda absurda. Por exemplo, encerramos o ano 23 agora com na casa de 9.500 ocorrências policiais. Mais de 30 por dia? Isso aí. É muita coisa. Então vamos pensar assim, eu falo mas um gestor da coisa pública, qualquer um, tu tem 30 problemas para resolver hoje. Amanhã tu tem mais 30. São 60. Amanhã mais 30. 120. E os problemas de hoje, tu não vai conseguir, não é apertar um botão. Investigação não é apertar um botão e resolver o problema. Não é, fulano faz isso. Investigar demora, às vezes, um fato meses. Então, os 30 de hoje, é óbvio que a gente não vai conseguir resolver hoje. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais, os de ontem. Então, a gente tem que ter uma gestão de como conduzir isso e uma eficiência para tentar produzir um resultado que a segurança pública a contenta. Então, esse é o pior desafio, talvez, de Farroupilha, é justamente isso, gerir o volume insano de demandas. Mas então, os senhores foram muito bem sucedidos nos últimos casos, principalmente de buscar pessoas fora do município que cometeram crime aqui, como aquele ali que foi muito traumático para a população. Aqui no centro, né? Na frente da padaria, do Círculo Operário. Ali, exatamente. Foi ali, início de março do ano passado, prendemos um executor, aliás, um mandante em São Paulo. Né? São Paulo, Ele foi preso em São Paulo. Tinha me esquecido. E o executor em Caxias. Né? Eles vieram aqui. E teve outro caso, aquele caso bem emblemático também foi em março do ano passado, da senhora que foi morta aqui no Brechó, na região central, ali. A gente prendeu o indivíduo lá em Santana do Livramento. Uma das maiores investigações do ano passado, que foi golpes relacionados à empresa de Farroupilha. A gente prendeu uma organização criminosa, prendemos 2 indivíduos em Santo Ângelo e um deles era de Minas, nós prendemos em São Paulo, dentro de um avião que estava viajando para o exterior. Então, assim, é bastante coisa. Quase um FBI. Exatamente, é coisa de cinema, exatamente. Então, tem bastante demanda, assim. Então, tivemos 9.500 ocorrências em torno disso. E eu elenquei alguns fatos que eles nos dão mais trabalho. Não são os mais graves, eu diria, mas nos dão um trabalho imenso. E não parece, aquele trabalho que as pessoas... Não que a gente faça trabalho para os outros ver, mas é aquele trabalho que... o que a delegacia está fazendo? Não vejo ninguém em movimento lá, mas a gente está trabalhando muito. Por exemplo... Se não tiver movimento ali, a justiça não funciona. Exatamente. Porque tem que levar para o MP e o MP para o juiz. Né? Isso aí. Olha só, tivemos ocorrência envolvendo acidente de trânsito. 1.778 ocorrências envolvendo trânsito. O pessoal está... É muita ocorrência. Eu estou falando do ano todo, né? Isso, claro, trânsito, eu incluo aqui homicídio no trânsito, né? Que foram 10. Fuga de local, lesão corporal culposa e só o dano material. Então, acidentes no contexto macro. Golpes, esse aqui para mim é o principal problema de segurança pública de Farroupilha. Não é um problema que vai afetar a comunidade como um todo, porque, claro, só afeta quem sofre o golpe. Mas por que me preocupa tanto isso? Eu falo isso desde que cheguei aqui. Não é com base unicamente no valor que a vítima teve ao cair naquele golpe, mas sim no contexto que permeia isso, porque quando uma vítima cai num golpe, em outras palavras, está fomentando o crime organizado, porque quem está por trás não é qualquer um, é o crime organizado. Às vezes dentro do presídio. A ampla maioria, que mudou seu modus operandi dos anos para cá, e hoje, claro, consegue vítimas fáceis, o crime é relativamente quase que impunível, estelionato a pena baixíssima. Vai prender um preso não dá, né? Difícil de ser investigado, e se for pego, dá pouca coisa. E não precisa trocar tiro com a polícia, não precisa... Então, o que o crime organizado? Começaram a se especializar em pegar golpes.
E talvez é o único crime do nosso ordenamento que, se a vítima tomar um cuidado assim, já evita. evita. Porque não adianta ter viaturas na rua, encher uma cidade de policiais, que não vai resolver no golpe. Só vai resolver o problema do golpe se a vítima tiver consciência. Então, eu bato muito forte nisso. Atenção. Eu quase, às vezes eu quase culpo a vítima, mas em certa medida sim. Porque, poxa, um pouquinho de cuidado... O golpe só acontece... se a vítima estiver descuidada, gananciosa, etc e tal. Então, claro, quando eu falo assim que a vítima em certa medida é culpada, eu não estou isentando o criminoso, óbvio. Claro. Mas é um crime que pode ser evitado. Então, mas olha só, deixa eu só ver aqui, ó. 1.182 golpes. É muito golpe. Nós temos 3 a 4 por dia. Barbaridade. É muito golpe. E, doutor, é como o senhor falou, eles estão cada vez mais especialistas. Mais especialistas. Por exemplo, assim, eu nunca fui clonado no celular, nunca tive um vírus no computador, mas eu sou hiper mega desconfiado. Hoje eu recebi um do Denatran e fui conferir não veio a placa e tal, até eu imprimi aqui. Cara, eu não abro o e-mail. Se eu abrir o e-mail, eu vou botar um vírus dentro, eles vão invadir o meu servidor, vão pegar os meus dados, né? Exatamente. Então tem que ter esse cuidado, né? As pessoas às vezes são... é falta de cuidado, literalmente, e na crença e na boa-fé em terceiros. O que hoje o golpe, talvez, um dos mais em voga, é receber ligações de instituições financeiras. Teve uma compra no seu cartão, no banco tal... se reconhece a compra digital, se não aguarde para... Aí a pessoa, não fui eu que comprei isso, então vou aguardar para... Aí conversa com um suposto atendente do banco X. Pede a senha. E aí, o que a gente chama no mundo informático engenharia social, né? Esse criminoso emprega uma engenharia social que é uma historinha, conta uma história, a pessoa acaba caindo e acaba entregando tudo. Banco não liga para você para dizer que o seu cartão foi clonado, etc e tal. Ele pode, em algum momento, chamar pelos meios oficiais. Mensagem através do próprio aplicativo, etc e tal. Mas não ligar e se propor vir atrás e demonstrar o problema. Isso não acontece. Então, é isso que eu digo. Às vezes falta um pouquinho de cuidado das pessoas, né? Então, 1.000 e poucos golpes é muito golpe para uma cidade como Farroupilha. E agora... vamos projetar isso em âmbito nacional. Olha a quantia que tem, né? Os caras estão faturando. Né? Exatamente. Violência doméstica é outro termo outro ponto que eu queria destacar. 443 registros. Não é pouco, né? É bastante. Nós temos mais de um por dia. É bastante caso. Isso que a Delegacia da Mulher está atuante, tem muitas coisas. Né? Aqui em Farroupilha nós não temos uma delegacia, nós temos uma sala de margarida com atendimento ali. Mas, às vezes, não é isso que vai resolver. O atendimento é feito. É aquela coisa, aquele problema também quase que nem o golpe. A polícia na rua não consegue prevenir se internamente as pessoas não tiverem a consciência que tu tem que ser, nesse caso, que é educação. Principalmente o homem, né? Com a mulher, enfim, etc e tal. Aqui é um problema social gigante, né? Que melhorou muito, né, doutora? A rede de apoio, né? Mesmo assim, imagina se não tivesse a rede de apoio. Farroupilha é exemplar nesse ponto. Temos uma rede de apoio aqui, passando pela polícia, o Poder Judiciário, especificamente o Juizado da Violência Doméstica, ali, conduzido pelo Dr. Enzo, que é o juiz de direito, tem um programa, inclusive, pros agressores. Aí temos no âmbito do Executivo, né, ali um trabalho pela Coordenadoria da Mulher, o Gabinete da Primeira-Dama, a Brigada Militar também, enfim, tem uma rede muito sincronizada e funciona muito bem. Ocorre que é um problema que, às vezes, é repentino. E é dentro da casa, a bebida ou a droga, né? Esse ano, infelizmente, tivemos um feminicídio, né, em dezembro ali. Nesses 3 anos que eu tô, é o primeiro caso que tivemos, mas, enfim, mas é um problema, né? E a nossa produção, né, que nós encerramos e enviamos 1.320 investigações. Foi para a com justiça. Índice de elucidação na casa de 80%. Isso é o nosso trabalho. Aqui talvez um dos números que eu mais me orgulho. 80% de êxito é 1.320 investigações. Isso é 3 a 4 inquéritos por dia, considerando dias úteis, né? É muito trabalho. É muita coisa. Então, parabéns. A equipe ela é enxuta, pequena, mas a gente faz de tudo para tentar dar uma resposta mínima para a sociedade, né? Que é
Aliás, a gente não faz nada mais que obrigação Não, em fazer isso, mas a gente procura tentar dar mas está dar uma diferenciado. resposta. Muito bem, parabéns. 80% de êxito é a regra do Pareto, 80-20. Mais ou menos isso aí, Que exatamente. legal, né? Muito bem. De dados, acho que é isso. Isso aí, mesmo, doutor. né? Eu acredito que nós... um detalhe Pois não. importante que eu esqueci aqui. Homicídios talvez seja o crime que mais afeta, chama atenção e pode causar insegurança. Nós tivemos 15 casos, né? O ano anterior, lembra? Foram 26. Oh! Então, uma redução de 40 e tantos por cento, uma redução interessante. Quase a metade, né? Muito também. Isso é bem significativo. É bem significativo. Histórico, inclusive, para a Farroupilha. É lógico que no Mundial não deveria ter nenhum. Mas, ok, não sejamos utópicos. A gente tem que trabalhar com a realidade. Farroupilha gira em torno de quase 2 casos por mês, na casa de 20 e tantos ali. Via de regra isso, um padrão, se fosse traçarmos uma linha média, né? Esse ano passado fechamos em 15 casos, e isso é fruto do trabalho que a gente realiza. Não passa um caso de homicídio que a gente não esgota todas as possibilidades para tentar elucidar. E a ampla maioria a gente elucida e prende os mandantes e executores. Não só os executores, mas principalmente quem manda, porque aí que está o X da questão, né? É a história do receptador, né? Se não tivesse receptador, não teria o roubo, né? E isso a gente atua... O 2022, nós tivemos em alguns casos, alguns meses que nos elevaram a estatística, e a gente agiu bem incisivamente nesses casos, conseguindo uma resposta. E claro, os resultados vêm aí. 15 é um número baixo para a Farroupilha, ou seja... Não é fácil. Existe um momento, os números, né, a gente vai ter que brigar com... Vai ter um momento que vai aumentar, porque não tem como diminuir ad eterno, né? Mas é um número bem interessante. Basta ver que Caxias, vamos supor que tenha 600 mil, 10% seria 60, lá tem 150 homicídios. É bastante lá. E nós estamos numa faixa muito boa. Temos um número aceitável. Aceitável. Lógico que nem o senhor falou, quando porque isso aqui normalmente é guerra de gangue também e tal, né? E o pessoal diz, não, é bom que eles se matem entre eles. Não é isso aí que a sociedade quer também. Né? Não, com certeza não, porque, claro, eu não tenho o número exato aqui, mas 90% disso aí, me arrisco a dizer, a ampla maioria, é relacionada à disputa de organizações criminosas. Mas a gente não trabalha com essa lógica do tipo de... Para nós, uma morte é uma morte independente de quem seja, sabe? A gente vai trabalhar para elucidar com o mesmo rigor que se fosse qualquer outro, que não fosse do mundo do crime. Então, é claro que no mundo do crime é olho por olho e dente por dente, a lei italiana lá, né? E a disputa do ponto é o que importa, né? Exatamente. E aqui tem um ponto interessante, porque do ponto de vista da prevenção, tanto nós quanto a Brigada Militar, aqui não tenho procuração para falar pela Brigada, mas me sinto muito à vontade pela proximidade que eu tenho. A gente tem atuado muito incisivamente em alguns pontos de Farroupilha, que é onde o tráfico ele é mais incisivo. Então, quando a gente atua, faz um trabalho mais centralizado ali, evita justamente homicídios nessas áreas. Né? Então, isso tem resultado também. Eu vi alguns comentários, a gente comenta muito no dia a dia, né? Nos jantares e tal, nos encontros. Não, enquanto estivesse matando, não, mas vamos usar o exemplo da padaria ali. Ao meio-dia, se o cara que levou o tiro se abaixasse, ele ia matar talvez o da frente que estava com a sacolinha na mão. Exatamente. Ou uma menina que estava atravessando ali, né, e voltou. Né? Exatamente. Acho que talvez a família tenha ido na frente, a menina, eu acho que tinha uns 12 anos pelo tamanho. Isso, ali, né? Exatamente. E ela volta. Então ali, né, chega a me arrepiar isso aí, né? Deus o risco aquele dia ali de termos uma, entre essas, bala perdida ali foi muito grande. Foi muito grande, né? E sim, sem dúvida, a gente não pode, concordo contigo, levar por esse lado que enquanto eles deixam acontecer, porque não é assim que as coisas funcionam. Porque, primeiro que não cabe a nós, enquanto agentes do Estado, fomentar isso. E outra que, enquanto estar no mundo do crime, para alguns pode achar, tudo bem, mas as consequências disso, para as pessoas que não estão lá, são muito reais e passíveis, factíveis de acontecer, como aquele dia ali no centro. Os próprios vizinhos desses locais, né? O trânsito que chega lá, tudo é ruim, né, doutor? Tudo é ruim, nossa. Tudo é ruim. Doutor, vamos dar uma mudada assim, fora esse efetivo que o senhor tem,
uma dificuldade que o Mocovi sempre teve foi pagar os estagiários, né? Porque às vezes no governo anterior, não estou falando especificamente desse, que eu não estou acompanhando tão de perto, mas no governo anterior, por exemplo, não tinha recurso para passar para o Mocovi, tinha que o Mocovi ir atrás de dinheiro. E para ir atrás de dinheiro tem que ter equipe, tem que ter gente disponível, aquela coisa toda, né? Para buscar mais contribuições. E o empresário hoje também não, ele já paga pesados impostos, é mais um imposto indireto, né? Exatamente. Então a gente tinha dificuldade de pagar o estagiário. Hoje o senhor está conseguindo tranquilamente estagiários, não teve problema mais. Hoje a gente tem uma safra muito boa de estagiários lá. Até recentemente nós tínhamos justamente esse problema que é antigo, pelo visto, né? Muito antigo. Nós estávamos com um estagiário a menos, conseguimos meio que, de uma forma, conversei com a direção do Mocovi lá, de uma forma temporária para repor uma vaga que tínhamos perdido. Então hoje nós estamos com estagiários a contento, mas a gente sabe, passamos por um bom período, nesses 3 anos que eu estou aqui, um bom período sem um estagiário a menos que deveríamos ter, justamente. Já atrapalha, né? Com certeza. O estagiário ele tem um papel importantíssimo em qualquer local, mas numa delegacia, aquela atividade que não é restrita de policial, eles não seriam demais, a atividade meio, né? A parte administrativa propriamente dita. Então seria bastante, e claro, a comunidade aqui em Farroupilha é muito solidária, em certa medida ajuda. E nesse ponto, o Mocovi passa pelas suas dificuldades, é verdade, né? Mas, na medida do possível, não dá para reclamar, assim, eu não reclamo da demanda que quando no período que ficamos sem um estagiário, compreensível e tudo mais, e no momento que foi possível, foi liberado mais um ali. Então, nós estamos hoje com o quadro de estagiários que era previsto está ok hoje. Na faixa de 8, 10, normalmente? Não, é menos. Já diminuiu? Menos. Não sei como era antes. Já teve 8 ou 10, Não, hoje nós temos 5 estagiários. É pouco. 5 estagiários, É claro, não, estagiários contando com os do Mocovi e tem alguns que o Estado paga através do contrato com a empresa Contando todos são 5. Isso aí. É pouco. Não, sem dúvida. Tem demanda para mais. Tem. Alivia o concursado, o policial. Alivia, com certeza, porque daí a gente pode deixar o agente policial que daqui a pouco teria que se dedicar àquela atividade meio, né? Protocolo de documento, enfim, aquela atividade mais protocolar para se dedicar à atividade fim, né? Sim, a própria telefonista, se não estiver lá, vai interromper o trabalho do profissional. Exatamente. Doutor, uma outra coisa, finalmente, depois ele deixa assim, se eu falar o que quiser, né? Sempre à disposição. E também, quando tiver assim, uma demanda que o senhor queira vir, a casa está à disposição sempre, né? A gente recebe do delegado, sempre que tem uma ocorrência maior, ele manda para nós e nós postamos na nossa rede e passamos na TV também, né? Uma coisa que quem é prejudicado, às vezes o pai, a família, né? É os caça-níqueis, porque quem joga, ele tem aquele vício que às vezes não consegue dominar tanto quanto a droga, né? Como é que está isso, doutor? Já diminuiu na cidade? Como é que o senhor vê isso aí? É um baita de um problema social, né? É outro, né? Porque, e o que está por trás dos jogos de azar não é a mesma coisa do golpe. Não é a pessoa que vai lá e perde dinheiro. Porque tanta pessoa que perde dinheiro no joguinho lá ou do golpe, bom, perdeu o patrimônio próprio por um descuido, por um vício, por um... enfim. Mas o que está por trás, mesma coisa, o crime organizado. Quem mantém hoje boa parte das redes né, que dominam aí os jogos de azar são pessoas vinculadas ao crime organizado. Se vocês fecham um, ele abre outro em seguida. Outro, exatamente. Né? Fizemos deixa eu ver, nós estamos em janeiro agora, ali em novembro a gente fez uma operação aqui em Farroupilha, fechamos 2 casas, né? Possivelmente são abertas de novo. E a gente... Só muda de local, às vezes nem muda, né? Este é o legítimo enxugar gelo. Por quê? Claro, aqui eu não vou entrar em detalhes porque a investigação está em curso. Claro. Não vou falar detalhes, eu vou falar de aspecto genérico. O problema que está por trás disso talvez seja uma certa flexibilidade que a própria lei tem em relação ao jogo de azar. Esse é outro problema, a lei, né?
Inclusive, tem um julgamento afetado no Supremo para julgar se o jogo de azar vai ser legalizado ou não. Repito, o problema não é o jogo por si, não é o indivíduo que vai lá perde seu salário. É um problema social, dele, não é um problema de segurança pública. O problema está por trás. Que alimenta o tráfico. Alimenta o crime organizado. O problema não é o joguinho, o problema não é o indivíduo que vai lá perder, não é o problema é o que está por trás disso. Essa é a questão. Essa é a minha preocupação. Entendi. Né? Enfim, né? Mas é um baita problema social. Farroupilha tem, a gente monitora, a gente sabe. Eu não vou aprofundar aqui sob pena de a gente prejudicar futuras investigações, mas é um baita problema social que deveria ser combatido não só pela polícia, mas pelas próprias pessoas que vão lá jogar e estão, entre aspas, financiando o crime organizado. Então você que vai lá fazer o joguinho para tentar ganhar alguma coisa, em outras... Que não ganha nunca, né? Não ganha nunca, você está financiando o crime organizado. É isso, essencialmente, que você está fazendo. E quem joga sabe que a máquina é 80% para o dono e 20% eventualmente. Exatamente. É regra um vício, é verdade. Né? É claro que aí entramos numa discussão, mas por que a loteria... Tudo bem, são outros 500, é um outro regramento, uma outra forma, não vou entrar nessa discussão não dá pra... filosófica do que sociológica, mas o problema dos jogos de azar, daqueles que são proibidos, é o que está por trás, que é o crime organizado, não o jogo em si. Sem dúvida. Doutor, em função do adiantado da hora, eu tenho agora uma seguinte com o Macalossi, que é um jornalista da Band, né, inclusive farroupilense. Então, como a gente vai fazer online, eu preciso mais ou menos do horário. Mas lhe deixo com a câmera 3, toda sua, para falar diretamente com quem está em casa. Se quiser reforçar o golpe, por favor. Eu senti que é o problema, né? Não, exatamente. Dentre estes, existem outros problemas em Farroupilha, mas se eu fosse pedir pedir alguma atenção para esse ano, né, 2024 aí, é que todo mundo que estiver em casa, vamos ser mais educado com a esposa, com o vizinho, com o irmão, com a tia, com o tio, com a sogra, com todo mundo, evita o trabalho para a delegacia para resolver problemas que não é de polícia, e sim de comportamento social, tomar cuidado com o seu próprio dinheiro, no sentido de não sair distribuindo dinheiro a quem quer que seja, sem tomar o devido cuidado antes, ou seja, não cair em golpe, e tomar todas essas providências para evitar mesmo assim o fato acontecer, pode procurar a delegacia, que estamos lá 24 horas por dia, de segunda a segunda, e estamos aí há 3 anos, pelo menos, que eu estou aqui em Farroupilha, e na medida possível tentando dar conta do recado, e sempre à disposição, Glacir e ouvintes, para aquilo que nós pudermos contribuir, seja na nossa atividade fim ou atividade meio, auxiliando de alguma forma a comunidade de uma forma geral. Muito obrigado mais uma vez pela sua disposição. À disposição sempre. Obrigado.